Olá pessoal, na dica de hoje eu quero falar com vocês a respeito da introdução do seu trabalho. Existem várias formas da gente encarar a introdução, existem várias formas da gente estruturar a introdução de um artigo científico, de um TCC, mas eu gosto muito de pensar o seguinte: a introdução é uma parte fundamental do seu trabalho, porque ela é que vai trazer, ela que vai convencer o seu leitor de que aquele trabalho é um trabalho que vale a pena ser lido, que vale a pena ser estudado, tá? Então, eu defendo muito a teoria de que uma boa introdução, ela não precisa ser longa, mas ela tem que ser bem escrita de forma objetiva para poder atrair o seu leitor, trazendo aí uma cadência bem interessante. Eu gosto muito de pensar que a introdução ela tem que ter aí, em média de 7 parágrafos, tá? 7 elementos fundamentais, 7 parágrafos no seguinte sentido: uns 2 ou 3 parágrafos para trazer o contexto, para você situar o seu leitor dentro do contexto no qual o seu trabalho está inserido. Um parágrafo para declarar o problema. Tem gente que gosta de falar a dor, né? Basicamente é o quê? Qual que é o problema que o seu trabalho está resolvendo? O meu trabalho resolve esse problema. Isso precisa de ficar bem claro para o seu leitor logo de cara, porque se ele tiver um problema semelhante, ele vai ver que ele vai encontrar uma solução, que ele vai encontrar um caminho, né? Então, seu trabalho passou a ser relevante para alguém. Então, a primeira coisa é os 2 parágrafos para trazer um contexto, para preparar o terreno para você vir e falar: olha, o meu problema é esse. 3 parágrafos, né? E o 4º parágrafo é importante que a gente de alguma forma declare o objetivo. No 4º parágrafo é importante que a gente declare a hipótese, né? O que seria essa hipótese? Essa hipótese é: eu acho que se eu fizer dessa forma eu vou conseguir resolver esse trabalho. Pronto, é isso, né? Meio que você vai colocar para o seu leitor uma sugestão a princípio do que pode ser feito para resolver essa situação. Lembre-se que na introdução o seu trabalho não está concluído. Então, na introdução, essa hipótese tem que ficar com um certo ar de será que vai dar certo, né? E até para poder estimular o seu leitor a ler o seu trabalho, porque quando ele lê o seu trabalho ele vai saber: não, agora eu sei que vai dar certo, né? Bom, então foi aí 4 parágrafos. 2 parágrafos de contextualização, um para falar o problema, um para falar a hipótese. 4 parágrafos. No 5º parágrafo, é interessante que de alguma forma você traga algum histórico, alguma coisa do tipo fulano, ciclano e beltrano chegou a pesquisar isso, José, Maria pesquisou aquilo e eles chegaram a essa conclusão. Um parágrafo talvez um pouco mais longo, mas para mostrar para o seu leitor que você pesquisou, que você buscou na comunidade alguma orientação, alguma referência para não partir do zero. Bom, depois disso está na hora da gente declarar o quê? O objetivo, que é o nosso 6º parágrafo da introdução, né? O objetivo, aí sim é a hora de você sentar para o seu leitor e falar: olha, então, diante do problema que foi exposto, o meu trabalho visa fazer isso, isso e isso. Bom, esse é o 6º parágrafo. E o 7º parágrafo é já um parágrafo meio que preparando o seu leitor para terminar a leitura, né, do seu trabalho. E ali você vai simplesmente falar o seguinte: olha, para conseguir fazer aquele objetivo, eu vou utilizar esse método, vou fazer uma pesquisa, vou fazer um teste de campo, vou fazer um protótipo e pronto. Está aí a sua introdução, né? A introdução conclui o trabalho? Não, claro que não. A função da introdução não é concluir. A função da introdução é justamente preparar o terreno para que quando o seu leitor pegue ela, leia, ele saiba o que ele vai encontrar no seu trabalho. Essa métrica que eu dei de 7 parágrafos é uma média, não é uma regra, né? Isso tem que ficar bem claro. É uma média, é uma referência, é um número bom, mas não é de forma alguma um número absoluto, tá? Mas o mais importante de tudo é o seguinte: a sua introdução tem que ser bem escrita, uma linguagem fácil, objetiva e, acima de tudo, fica aquela dica: não faça frases longas, faça frases curtas, uma média de 1 verbo por frase.
né? Às vezes a gente fica muito ansioso para colocar todas as ideias que a gente tem no papel e acaba colocando todas as ideias numa única frase, e aí é onde que a gente vê muitos casos em que de repente o autor coloca ali um parágrafo inteiro, 3, 4, 5, 10 verbos e um único ponto final. Isso não é bom. Isso é uma escrita que fica difícil de ler, difícil de compreender, mas isso também é assunto para outro vídeo. O que eu queria trazer aqui era simplesmente essa estrutura da introdução, que no meu ponto de vista é uma estrutura simples, que funciona muito bem, e quando tem esse cuidado de escrever ela de forma, né, seguindo essa cadência, fica aí uma introdução bem bacana, bem legal. Não fica uma introdução longa, fica uma introdução curta e fica bem bacana, bem legal. Bom, por hoje é isso aí. Até o próximo vídeo.